Vamos orar pela palavra? Glória a Deus. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui com os nossos irmãos e de receber a palavra do Senhor como alimento, suprimento para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque há um mover de Deus para toda essa região metropolitana. Chegou a vez da grande metrópole de BH. Senhor, e cada uma das nossas igrejas, das 34 cidades do entorno de Belo Horizonte, receberão desta mesma unção, e elas verão uma prosperidade, um crescimento extraordinário. Abra-nos o entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, o que eu vou pregar aqui hoje é um dos capítulos do livro do pastor Aloysio, 21 dias para a unidade. É claro que eu não vou ler aqui com os irmãos, esse não é o objetivo, é uma pregação. Então, se você quiser depois se aprofundar na palavra, 10º dia, a vida da igreja, página 133. Nós temos também um PowerPoint, depois eu vou passar para o grupo de líderes, assim você pode compartilhar na célula. E amanhã eu darei mais instruções aos irmãos. A reunião geral de líderes vai ser na Videira da Pampulha, a partir das 19 horas. Não atrase, porque a Janaína vai começar pontualmente e depois dela eu vou ministrar. Atos capítulo 2 e o versículo 42. Por favor, projeta o versículo e você pode acompanhar. Atos capítulo 2 e versículo 42. Se nós estamos orando por unidade, e se vamos jejuar por isso, um dos exemplos de unidade é a igreja primitiva. E esse texto é clássico, mas eu queria lançar sobre esse texto um novo olhar. O olhar que há 5 anos, vai fazer 5 anos em agosto agora, que nós estamos sendo ministrados sobre o Evangelho da Graça. Quem tem recebido esse Evangelho? Eu estava ontem lá no Renovo, que é a conferência dos metodistas, e que é um evento oficial da Vinha. Nós não fazemos conferência na Semana Santa para servir esses irmãos. E eu estava lá, estava ao meu lado o vereador Elvis, que é candidato a deputado federal, e o Carlos Viana, que é candidato a senador. Eu não conhecia, ele é evangélico também, da igreja do pastor Jorge, Getsemane, e eu estava falando para ele, o pastor Pedro Estrela estava ministrando sobre os 2 montes, eu estava falando para o Elvis, né, o vereador, falando para ele, sobre qual monte que você está? Aí ele falou, pastor, eu estava no Sinai, mas hoje eu estou indo para Sião. Eu estava debaixo da lei, mas eu quero é ficar debaixo da graça. Eu quero compartilhar sobre, não agora, mas eu quero compartilhar sobre as condenações do crente. Eu falei uma para você hoje. Quem resiste à autoridade traz sobre si mesmo o quê? Mas essa é uma outra. Quem vive debaixo da lei, no Monte Sinai, o que ele atrai para si também? Condenação. Porque a lei diz que é para condenar, mas a graça diz que é para perdoar. Deus manda maldição? Deus manda maldição? Não, não manda mais. Nunca mandou. Mas você pode se colocar debaixo dela. Alô? Gálatas capítulo 3 e versículo 5 diz que aqueles que se desligam de Cristo são anátemas, ou seja, amaldiçoados. Guarda esses 3 pontos aí, já dá a pregação. As condenações do crente, mas não é hoje não. Hoje é Atos capítulo 2 e versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, que nós vamos fazer hoje, aleluia, e nas orações. Em cada alma da videira havia temor. Havia medo? Não. Havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, do menor ao maior, os kids, os adolescentes, os jovens, estavam juntos. E se estavam juntos, será que é físico? Não pode ser. Não dá para reunir toda uma igreja em um mesmo lugar. Esses estavam juntos deve ser uma outra unidade, além da física. A unidade física é importante, demonstra uma mensagem. Você está vendo aqui, nós os pastores
discipuladores, o time, estamos demonstrando para você uma unidade física. Pastor, isso tem um valor? Sim, tem algum valor, mas há um valor muito superior a esse. Porque essa unidade física de fazer uma camiseta, um uniforme para o jejum, qualquer grupo lá fora pode fazer. Pode fazer uma associação, pode fazer um partido, pode fazer um time, eles vestem um uniforme. Uniforme vem de unidade, é uma unidade física. Tem algum valor? Tem. Não ignore o valor disso, senão nenhuma empresa usaria uniforme, nenhum time usaria uniforme. Imagine um time de futebol, cada um jogando com uma camisa de cor diferente. Não faz sentido? Atrapalha a ordenação do jogo. Agora, quando nós fazemos isso na igreja, alguns irmãos não entendem. Você precisa compreender e orar sobre unidade. Então havia temor e eles estavam juntos. Fala comigo, e tinham tudo em comum. Isso aqui, para alguns irmãos, já me fizeram essa pergunta, se era algo semelhante ao socialismo, ao comunismo. Não, não é, eu vou te explicar. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Fala comigo, à medida que alguém tinha necessidade. Tem alguém aqui passando necessidade? Se tiver, você pode falar conosco, nós vamos suprir a sua necessidade. Você entendeu o texto agora ou tem que desenhar? Tem alguém aqui passando necessidade? Porque se tiver, você fala conosco, nós vamos suprir a sua necessidade. Semana passada, retrasada, veio um irmão aqui que estava com a luz cortada. Luz cortada é necessidade? É. Luz cortada é necessidade. Água na casa é necessidade? É. Comida na casa é necessidade? É. Agora, pizza é necessidade? Ah, bom. Ô pastor, é de Deus, estou querendo comer uma pizza hoje, você me paga? Não. Posso até pagar, mas eu pago, mas não é necessidade. Quem está entendendo? Então, pastor, isso aqui significa que eu tenho que abrir minha geladeira para os irmãos? Não, mas vou te dar um exemplo. Tinha que fazer uma missão ontem lá em Itabirito, encontro kids de crianças, né? Aí me precisavam de um carro 7 lugares. Eu tenho um carro 7 lugares, para a glória de Jesus. E todos tinham, olha o que diz aqui, fala comigo, tudo em comum. Tudo em comum significa que esse carro aqui é seu? Não, freguês, esse carro é meu. Agora, se eu tenho uma unidade com o corpo de Cristo, fala comigo, à medida que alguém tem necessidade, eu sou abençoado, eu posso abençoar. Qual que é melhor? Quem está dando ou quem está recebendo? Tem certeza? Coloca Atos 20, 35 aí. Quem é melhor? Não é quem é melhor, perdão. Quem está numa posição mais favorecida? Quem está ofertando ou quem está recebendo? Tem certeza? Então, segura essa aí agora. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar das palavras que o Senhor Jesus disse. Mais bem-aventurada coisa é dar, fala comigo, é dar, do que receber. Por quê? Porque quem está na condição, até tirei a chave do outro, tem 2. Então, quem tem na condição de dar e abençoar a obra de Deus, o que o pai da família vai fazer com essa pessoa? Vai conceder a ele mais graça, porque ele está sendo um mordomo fiel. Estou vendo aqui o irmão Enésio já me falou, pastor, se tiver encontro e precisar usar a Fiorino, ela fica trancada lá na firma, de sexta-feira até domingo, é só avisar, vai lá usar. Ele está em Atos 2,42. Está vendo essa câmera que está filmando aqui? Eu nem pedi isso para esse irmão, mas ele é profissional. Eu falei para ele, você me estragou agora, irmão. Agora eu quero lá no canal, tudo gravado, assim em vídeo. Você viu a palavra da semana passada, do obreiro Bruno? Foi a mais top que teve aqui. Olha, eu fiquei vendo 2 câmeras de frente, de lado, e filmou os irmãos orando. Eu fiquei tocado.
Assim, fiquei tocado. Eu falei para ele: irmão, agora acabou, você está eleito, eu quero isso lá no culto da cidade. Agora, esse equipamento aí tem um preço. Eu não pedi, mas a medida, fala comigo, a medida que tinha necessidade, eles faziam, essa igreja aqui de Atos, faziam do que era seu, algo em comunidade. Fala comum, fala comunidade. A comunidade vem de algo que está em comum. Olhando para os missionários aqui, o carro que eles estavam viajando, que é um carro da igreja, teve um problema. E aí eles chegaram: e agora? Como é que nós vamos viajar, pastor? Não tem carro. Eu falei: fica tranquilo, esta é uma igreja que está em Atos 2,42. Eu tenho certeza que o tesouro já está na casa. Nós precisamos é ter olhos para ver, e nós não vamos desperdiçar. Aí eu fiz uma ligação para uma irmã que está viajando, não está aqui, foi viajar no feriado da Semana Santa, o carro paradinho lá. Aí eu falei: irmã, tem 2 missionários aqui querendo fazer uma viagem, o carro que eles estavam usando estragou, mas eles precisam de um novo veículo, pode usar o seu? Aí o que é que ela falou? Pastor, o carro é nosso. Fala comigo, tinham tudo em comum. Tudo em comum significa comunismo? Não, significa cristianismo. Significa aquilo que é meu, eu posso abençoar a comunidade. Qual comunidade? A comunidade dos santos. Olhando para esses obreiros aqui, lá da Justinópolis, Luciano, tem umas cadeirinhas lá, não tem? Tem púlpito lá, não tem? Tem painel de dízimo, tem carteira, tem até cofre. Onde é que estava isso? Em outra igreja videira. Ele está igual lá em Deuteronômio, recebeu tudo preparado. Por que de graça? Porque é melhor sermos o quê? É melhor sermos uma igreja na cidade. Por quê? Porque se somos uma igreja na cidade, nós somos mais fortes. Nós temos algo em comum, e se temos em comum, podemos repartir, podemos compartilhar. Quantos querem fazer isso? Diga assim comigo: Senhor Jesus, abra meu entendimento e me dê revelação para esse tipo de unidade na minha vida e na vida da igreja. Estou me lembrando de tanta coisa quando eu falo isso. Eu lembro que nós tínhamos uma doblô, e essa doblô virou ambulância para levar a gestante. Estou vendo a gestante ali na maternidade. Agora, graças a Deus, não precisa, a gestante prosperou, tem 2, 3 carros, então vai lá. Mas não é tão bom você ter tudo em comum? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu vou fazer a pergunta de novo, para você entender e nunca mais pensar que isso aqui é comunismo, socialismo, etc. Tem alguém aqui nessa reunião que está passando necessidade? Você está vendo? Graças a Deus, filho, não tem. Porque se tivesse, seria suprida. Agora vou te falar uma coisa mais forte. Sabe, olha o que vem depois disso. Fala comigo: diariamente perseveravam. Então segura aí. Significa que nos próximos 21 dias, diga comigo, diariamente, nós precisaremos perseverar em algumas coisas. Perseverar, fala comigo, unânimes, é superior do que unidade. Unânime é diferente, vem de unanimidade, não é parecer diferente, todos deram o mesmo voto, não há nenhuma opinião contrária, é superior à unidade. Unidade são tijolos empilhados, unanimidade é a parede feita de tijolos. Você consegue ver aqui os tijolos? O que você está vendo? A parede, porque a parede é superior aos tijolos, são tijolos reunidos num só propósito. E eles perseveravam, diga comigo, no templo. O que é perseverar no templo? É o que você veio fazer aqui hoje. O que eu chamo aqui os pastores, obreiros, a liderança, líderes de jovens da cidade,
discipuladores, pastores e obreiros, porque para fazer isso aqui, meu amado, é necessário perseverar. É necessário deslocar-se da sua casa, investir recurso financeiro, acordar a meninada mais cedo, a esposa se preparar e congregar. Você acha que congregar é algo natural? Não é não. Para as demais coisas, parece que flui naturalmente. Se você vai passear, se você vai se divertir, mas congregar é resistido. Fala para o irmão que está do seu lado, não deixe de congregar. Fala para ele, nos próximos 21 dias, chame alguém para congregar. Chame alguém para congregar. Eles estavam perseverando aonde? No templo. E o que mais que eles faziam? Eles partiam o pão de casa em casa. Olha o que nós vamos fazer hoje aqui, ó, com esse pão bonito aqui da ceia. Não quebra o seu pão, não? Nós vamos fazer o que com o pão? Esse é o pão da ceia, né? Do Senhor. Eu não orei com ele ainda não. Mas esse é o pão da ceia do Senhor. O que eles faziam? Eles, ó, partiam o pão. Até partiu o coração das irmãs que decoraram a mesa. Deixa eu te falar, é para ficar para a noite, viu? Não come não. Tem que os irmãos no final chegam e comem a ceia. Tudo está parecendo lá em Coríntios aí, não é? Só que lá eles comiam antes. Aqui os irmãos comem depois. Eu vou terminar a reunião no horário, fique em paz. Então eles partiam pão. O que significam? Aonde que eles partiam pão? Fala comigo, de casa em? Até porque você não vai querer comer, que eu peguei nele todo. Então eles partiam pão de casa em? Isso nos fala da célula. Fala da célula. É importante fazer uma reunião como essa? Muito. Porque você sabe que na célula é o lugar de você falar. Mas aqui na reunião é o lugar de você ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé cresce. Pastor, mas por que eu tenho que falar? Por causa de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito, ouvindo, falando, aleluia. Olha a dieta perfeita do crente. Você vem ao culto de celebração, ouve a palavra de Deus, a sua fé é edificada, ela cresce, é colocado mais um princípio, mais um valor, e você sai daqui enfesado, aleluia, cheio de fé, cheio de fé. E aí, quando você vai para a célula, você compartilha, você é cheio do Espírito Santo, e essa é a dieta perfeita. Agora, precisa perseverar. Fala comigo, perseverar no templo. Vamos falar do nosso jeito, perseverar no prédio. Tem que perseverar, pastores. Por que eu trago você aqui? E aqui é o seguinte, aqui é a lei e os profetas mesmo. Não veio, eu ligo. Fulano, você não veio. Eu já copi tudo, ali tem a ala dos jovens, eu já sei direitinho. Aqui tem a ala dos obreiros. Então, eu estou lá na unção do pastor Wilson. O pastor Wilson faz esse mesmo culto lá em São Paulo de manhã, o pastor Aloysio faz. E aí ele pergunta, pastor, mas o pastor e obreiro é obrigado a vir? Falou, é. Por quê? Porque esse tipo de unidade que nós estamos gerando é resistido. Se deixar pela nossa própria vontade, não é má vontade deles não, isso aqui é tudo gente cheia do Espírito, cheia de boa vontade, mas acontece resistência, e menino fica doente, e acontece isso aqui na casa, e o carro dá problema, e etc. Então quando você põe um propósito, diga comigo, um propósito, a obra avança, mas é necessário perseverar, diga comigo, perseverar no prédio, na célula. E olha que coisa maravilhosa em Atos, e tomavam as suas refeições, aleluia. Sabe o que você vai fazer nos próximos 21 dias? Você vai ter uma refeição com alguém. Quando você for entregar o jejum, procure ter uma refeição com alguém, começando dos da sua própria casa. Minhas irmãs, quando você for entregar o jejum, prepare aquela refeição para o seu marido. Maridos, quando você for entregar o seu jejum, leve a sua esposa para jantar. Não vai mandar ela fazer uma comida na casa dela para você comer com ela, né? Não. Você pode fazer isso no próximo domingo, por exemplo, aleluia. Você veio no culto da cidade,
e depois do culto da cidade você fala: meu bem, hoje eu estou te convidando para almoçar. Como nenhuma irmã disse amém, vou falar de novo, como nenhuma irmã disse amém, diga amém, irmã. Então tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diga comigo, louvando a Deus. Olha para cá, quando você começar a jejuar, algumas coisas que estavam encobertas começam a se manifestar. Elas aparecem. Então, se você colocou lá nos seus alvos, aí na revista tem uma instrução para alvos. Então você, por exemplo, colocou: eu quero ser uma pessoa mais paciente. Aí começa circunstâncias para roubar a sua paciência. Manifesta. Eu quero ser uma pessoa que busca mais a Deus. Aí a sua agenda atrapalha toda. O seu ano bíblico não consegue, você não consegue orar, atrapalha tudo. Ei, preste atenção. Quando você começa a jejuar, circunstâncias que estavam paradas começam a ser movimentadas. Mas isso é um bom sinal. É sinal que Deus está agindo. Não, pastor, mas eu estou orando pelo meu casamento, agora não para de brigar. É porque para curar uma doença é necessário tratar a raiz dela. E muitas vezes Deus tem que abrir o paciente, que é o seu casamento, e trabalhar lá dentro. Quem está me entendendo? Quando acontecer isso, aqui o texto diz que você deve fazer. Diga comigo, louve a Deus. Brigou então lá com o irmão da célula. O que você faz? Dá glória a Deus. Fala para ele: eu não estou entendendo muito bem não, mas Deus está nisso. Ele está planejando uma maneira de nos abençoar. Eu estou lá na empresa, orando pela empresa, e aí aconteceu que uma máquina quebrou. Pastor, mas quebrou? Por exemplo, aconteceu comigo. Eu tenho, como eu falei para os irmãos, tenho uma propriedade rural, que é da minha família, mas nós estamos trabalhando lá para ativá-la. E aí fui olhar essa questão, e aí tem lá um financiamento, que é crédito rural. E aí eu tinha perdido lá um prazo. E eu falei: perdi o prazo. Aí eu lembrei, eu falei: eu vou consultar lá o meu contador. Aí quando eu fui consultar, eu já fui na expectativa de que a bondade de Deus está me seguindo. Quem está nessa expectativa? E que eu estou cercado, eu estou coroado da bondade. Quem está coroado da bondade? Aí eu fui dirigindo para o contador e pensando: Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Aí me falaram: para que você vai lá? Já perdeu o prazo. Eu falei: eu vou mesmo assim, que eu estou querendo ver o favor de Deus. Fui lá, eu falei: olha, pastor, de fato você perdeu o prazo, só que aconteceu um negócio. Agora tem um programa ainda melhor de investimento. Aquele que você perdeu tinha X de juros e X de parcelamento. Esse agora está muito melhor. Eu falei: eu sabia, é Deus na minha vida. Até quando dá errado, o Senhor faz dar certo. Quem está me entendendo? Esses dias um jovem dos nossos seminaristas aí estava dirigindo a estrada, não colocou o veículo da igreja, não colocou bem lá o step. O step, não sei o que acontece, é um mistério, esse step pula. Tá rindo, né? O step pula. Aí o jovem ficou todo apavorado: meu Deus, o step, sei o que e tal. Falei: jovem, peraí, bateu no carro de alguém? Graças a Deus não, porque um step pulando, imagina, no Antônio Carlos saindo assim, porque não prendeu, e aí pulou da carroceria e saiu, né, rodando. Podia acertar uma pessoa, bater num carro, etc. Falei: o que aconteceu? Não, pastor, roubou o step, o pneu, não sei o que, misericórdia. Aí ele todo abafado, preocupado, marcou uma reunião para me falar pessoalmente do step. Eu falei: não precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você errou, você deveria ter programado melhor. Mas e agora, o que nós vamos fazer? Vamos ficar chorando nós dois aqui? Nós precisamos de um outro. Não dá para os missionários viajarem sem step. Mas só que era feriado. Aí rodou lá, tudo quanto é lugar, não tinha. Eu falei: deixa eu te ensinar uma coisa. Onde é que o tesouro está? Aonde que o tesouro está? Na casa. Aí peguei e liguei para um irmão que tem uma borracharia. Nem é irmão, né? Não é nem da igreja, é o filho dele que é. Aí falei, chama Márcio, falei: senhor Márcio, estou precisando do senhor hoje, feriado. Ô pastor, pois não. Falei: eu preciso que o senhor oferte para a igreja uma roda e um pneu assim, assado.
Aí ele falou, hoje, pastor? Eu falei, não, agora que os missionários precisam viajar. Aí, você acredita que o homem saiu da casa dele no feriado, foi lá na oficina dele, lá na gamileira, pegou o pneu, abriu e deu o pneu para a igreja. Não, mas você não entendeu, esse pneu que ele deu é 10 vezes melhor do que o step que o jovem perdeu. Fala comigo, Deus já planejou me abençoar. Então, até quando você pensou que deu errado, o Senhor vai transformar a maldição em bênção, o erro em acerto. Ah, pastor, então vamos errar mais, porque aí vai abençoar mais. Não, você não é dessa turma. Vamos pecar mais para que a graça de Deus seja. Não, você não está tentando pecar, mas acontece, sim ou não? É um acidente, ninguém está querendo perder coisas. Mas e quando você acidentar, significa pecar? Creia que você tem um Pai amoroso que vai abençoar você. Fique de pé onde você está, nós vamos ministrar a ceia do Senhor, vamos comer o pão e vamos tomar o vinho, celebrando hoje a Páscoa do Senhor. Hoje eu queria ministrar a ceia falando da Páscoa, da passagem. Hoje é um dia de passagem. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, que o povo judeu estava passando do Egito para Canaã. E ali, na passagem, a palavra Páscoa significa passagem. E eu queria que hoje, os irmãos da ceia podem vir aqui, porque nós vamos distribuir os elementos. Você vai orar e você vai falar com o Senhor. Tem uma passagem para nós hoje como igreja. Tem uma passagem para nós hoje como região metropolitana. Eu sinto claramente o Espírito de Deus trazendo isso ao nosso coração, em realidade. Existe uma passagem para você também. Você nesse jejum vai sair de um nível espiritual para outro nível espiritual. Você nesse jejum vai sair de um patamar de vida financeira para outro patamar de vida financeira. Você nesse jejum vai sair de um nível ministerial para outro ainda maior. A sua célula vai crescer e vai multiplicar. A sua rede vai se fortalecer. O seu prédio que você está, a igreja que você está pastoreando, será consolidada. E eu queria compartilhar com você dessa ceia. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão estar distribuindo os elementos. E os batizados em uma igreja evangélica podem ceiar conosco. Não coma ainda do pão, nem beba do cálice, até fazermos isso juntos. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Enquanto você pega a ceia do Senhor, a palavra de Deus diz que eles perseveravam, unânimes, um só coração, uma só disposição mental e um só parecer. Nenhum homem pode produzir isso, só pode vir do Espírito Santo de Deus. E nós vamos fazer essa ceia lembrando das palavras que o Senhor Jesus nos disse. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na mesma noite, Ele não colocou o seu foco sobre o traidor, Ele colocou o seu foco no Pai. Eu sei que quando nós oramos por unidade, os defeitos ficam mais relevantes, mais evidentes, mas eu queria hoje te abençoar com a palavra na ceia. Não dê valor a essas diferenças, porque Cristo é superior. Talvez há irmãos aqui que preferem um discipulado mais próximo, mais intimista. Talvez você está angustiado com a sua liderança, porque ela não te ligou,
ela não esteve tão próximo quando você precisou. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo é superior a tudo isso. Ele é a nossa provisão. Não pode ser alguém, não pode ser nem o seu próprio marido, não pode ser a sua própria esposa. Minhas irmãs, se você ficou decepcionado com o seu marido, bem-aventurado é você. Você descobriu que ele também é falho, mas não permaneça nesse lugar. Vai para uma posição mais elevada, contempla Cristo. E quando você quiser falar algo a respeito do seu marido, não faça como fazem as mulheres lá fora, porque elas simplesmente vão lá e falam na cara, olhando no olho. Isso tem o seu valor, mas deixa eu te ensinar um valor superior. Fale com Cristo acerca dele. Fale com Cristo acerca da sua célula. Fale com Cristo acerca da sua liderança. Fale com Cristo, porque isso é superior. Então, vamos deixar de olhar uns para os outros e vamos olhar para o Senhor, porque é isso que o Evangelho recomenda. Deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo não é o pastor Azemar, o alvo não é o pastor Aloysio, o alvo é Cristo. Então, se você viu os meus defeitos, bem-aventurado é você. Aí você tem agora uma escolha: ou me ame ou me deixe. Não tente me mudar, porque nesse projeto eu já desisti. Eu estou nas mãos de Cristo. Mas você pode fazer algo a esse respeito. Você pode orar para quem é poderoso para nos transformar a cada dia. Não tente fazer isso na sua casa, não funciona. Não tente fazer isso no seu trabalho, também não funciona. Não tente fazer isso na igreja, porque não funciona. O Cristo respeita a ordenação de Deus, e Ele instituiu apóstolos, profetas, mestres. Ele instituiu anjos das igrejas. Não tente mudá-lo, porque não foi você que o colocou, foi Cristo. Mas você pode falar com Cristo a respeito disso. E quer saber de uma coisa que eu aprendi nos últimos anos? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se você olhar para a pregação com bons olhos, você vai receber de toda ela. Mas se você olhar para a pregação e falar: isso aí eu já ouvi, aí você não recebe nada. Se você olhar para o seu trabalho como um trabalho que não tem nada para te oferecer, se os seus olhos forem maus para o trabalho, você não vai colher fruto de lá. Se os seus olhos forem maus para a cidade, você não vai ser feliz na cidade que você vive. Esses dias lá no nosso grupo de supervisores, um supervisor reclamou do preço da gasolina na cidade dele. E aí alguns outros o seguiram. O comentário foi simples. Ele disse: fui assaltado hoje. Aí todo mundo preocupado, aconteceu alguma coisa. Falou: não, é que a gasolina aqui na minha cidade está tanto. Aí o profeta Reinhard está lá no grupo. Aí depois passou lá uns 15 comentários, tudo nessa linha: se os seus olhos forem maus, a gasolina, o governo, a cidade, o trabalho, tudo vai estar em treva. A polícia, tudo em treva. Aí você põe no pacote tudo: a polícia, o pastor, o meu patrão, os parentes, tudo em treva. Por quê? Porque os nossos olhos estão maus. Mas hoje, ao comer deste pão, que os nossos olhos sejam abertos, porque o pão é Cristo. O pão não é o seu pastor, você não deve comer dele, você come de Cristo. O pão não é o seu patrão, não é ele que paga o seu salário vem do Senhor. O seu pão, minha querida irmã, não é o seu marido, você não come dele, você come de Cristo. E ao comer de Cristo, você certamente será alimentado. Você, querido pastor e obreiro, você não come do seu rebanho, porque primeiramente você não serve ao seu rebanho, você serve a Cristo. Por isso são muitas opiniões, mas só uma delas importa. A opinião que importa é a opinião do Calvário a seu respeito. E sabe qual que foi a opinião do Calvário? Está aprovado, está consumado, está aperfeiçoado. Mas eu não estou vendo isso aqui em casa, eu não estou vendo isso aqui no meu trabalho. É por isso que eu te falei que os nossos olhos precisam ser abertos. Levanta o seu pão e diga assim: Senhor Jesus,
Eu creio que hoje, no dia da Páscoa, eu celebro a passagem. E hoje, pela fé, eu estou passando de um nível para outro, de um lado para outro lado. E em Cristo, eu já sou mais do que vencedor. E ao comer desse pão, a vida de Deus é renovada na minha vida. Ao comer desse pão, os meus olhos espirituais são abertos para ver o Senhor. Eu sou fortalecido, eu sou renovado, eu sou suprido, porque este pão de comum passa a ser o corpo de Cristo. E eu estou em plena aliança com esse corpo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar e entregou o seu filho só por me amar. Teu reino, ó majestade, grandioso e abriu o mar vermelho, fez o sol parar e entregou o seu filho só por me amar. Teu reino, ó majestade, grandioso e seu favor sobre mim está de eternidade a eternidade. O seu amor sobre mim está de eternidade. O sangue de Cristo já foi derramado, o Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Você não precisa viver debaixo de nenhuma condenação ou acusação, porque você está em Cristo. Ainda que as circunstâncias digam que não, você não pode ser julgado por elas, você não pode ser avaliado pelas circunstâncias. Você já foi avaliado, porque você está em Cristo. E ao avaliar o Cordeiro para o sacrifício da Páscoa, Deus diz: está perfeito, pode sacrificar, pode crucificar. E a cruz então era a vontade de Deus para Jesus, e a cruz continua sendo a vontade de Deus para nós. Por isso, quando seus olhos quiserem ficar maus, volte para o Calvário, e aí eles serão abertos, e todo o seu corpo, seu coração, seu trabalho, sua família, sua célula, sua igreja ficará em paz. Levante o seu cálice e diga: Senhor Jesus, ao beber desse cálice, eu bebo do Senhor, eu bebo do teu sangue, que me lava e me purifica de todo o pecado, toda má consciência e toda condenação. Ao beber desse cálice, eu bebo de Cristo e da sua comunhão, e a minha comunhão com Ele é renovada. A minha comunhão com o corpo de Cristo também é renovado, e eu venço o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, em nome de Jesus. Salvos pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, e não há amor maior que o teu, e em teus braços fortes descansa o meu ser.
desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por Ele. Mais sede, mais fome. O chamado que tu tens. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, 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 eu quero mais de Deus. Eu quero chamar aqui para nós tomarmos a ceia juntos. Os irmãos que estão com essa camisa azul aqui do jejum, vem aqui à frente, por favor. Eu tenho uma palavra para vocês, como esse é um culto da cidade. Queria que vocês ficassem aqui na plataforma, vou ficar aqui embaixo. Porque, preste atenção, quero falar para vocês, porque afinal esse culto é um culto da cidade e é um culto para a nossa equipe. Podem ficar bem mais próximos, porque senão a câmera não pega vocês. Isso. Aí vocês vejam aí os mais altos e mais baixos no fundo. Glória a Deus, porque não cabe, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, olha bem aqui para mim. Eu estava meditando aqui na hora do louvor, da ceia. Você está vendo aqui que o meu copo é maior do que o seu, né? Bem maior, né? Mas é assim mesmo que deve ser. Porque a Bíblia diz que o Senhor colocou a nós, os apóstolos, em primeiro lugar, para fazer o quê? Para servir os santos. Sabe por que o meu copo precisa ser maior? Para ele poder fazer assim, ó. E servir você. E aí servir o outro. E aí servir o outro. Olha como é que esse copinho aqui está vazio, olha. Mas olha o que nós podemos fazer. Podemos encher, dar uma porção, olha. Aí às vezes você olha e fala assim, mas por que o copo do pastor Azemar é maior? Parece que ele tem mais membros, parece que ele tem mais dinheiro, parece que ele tem mais recursos. Você está certinho, tem que ser assim mesmo. Porque de semelhante modo, o copo que também me supre, que é o do meu pastor, se eu olhar para ele, eu também vou ter a mesma impressão que você tem. Parece que o ministério do pastor Aloysio é maior, parece que o ministério do pastor Aloysio tem mais recursos, e é assim mesmo que tem que ser, porque o Senhor colocou a nós para servir os irmãos. Eu vou te falar as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vai e faz o mesmo, vai e também coloca mais sobre a vida desses irmãos. Olha, então, quer dizer que nós podemos fazer isso uns com os outros, e nós podemos servir a vida uns dos outros, e podemos, colocar, parece que não acaba, pastor, tem para todo mundo? Sempre tem para todo mundo, porque a Bíblia diz que o cálice do justo transborda. À medida que você vai servindo os irmãos, o próprio Deus vai enchendo o seu cálice. Mas eu posso olhar para o cálice do meu pastor com os olhos maus e dizer: ah não, ele tem mais e ele quer só para ele. Não, nós estamos aqui para testemunhar que o nosso cálice é cheio para poder compartilhar
E à medida que você também faz isso com outros, o seu cálice também vai crescendo. De modo que vai chegar o dia que nós compartilharemos do mesmo cálice, porque o cálice é de Cristo. Essa é a nossa fonte. Eu queria tomar essa ceia com você, porque nós precisamos estar nesta unidade para que todo esse rebanho esteja também nessa perfeita unidade. E sabe por que o nosso cálice transborda? É para abençoar cada ovelha, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente das nossas igrejas. E mesmo aqueles que estão distantes, como está aqui o obreiro Bruno, Bernard, Gerson também com a família está se mudando, nós não deixamos de estar nessa unidade. Estamos em Minas Gerais, estamos também nas nações africanas, estamos na vinha nacional e estamos também na vinha internacional, porque nós somos a videira. E nós vamos ceiar com essa ceia. Eu sou a videira. E a videira espalha os seus ramos. A videira não é o cedro cresce para cima. A videira, olha aqui os lados. Se você olhar a nossa retrospectiva, chegamos aqui nessa cidade, eu, o pastor Sérgio e o pastor Rogério, com as nossas respectivas esposas. E olha os ramos dessa videira. São mais numerosos do que se pode contar. Só pode ser obra de Deus isso. Mas eu vou te falar uma coisa, é só uma preparação para um novo tempo da parte de Deus. Nós precisamos da sua oração. Você como igreja, levante assim o seu cálice e diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós abençoamos os nossos pastores e declaramos que eles são bem-sucedidos, prósperos, e o ministério de cada um floresce, multiplica, e o seu cálice transborda para abençoar e alimentar e suprir todo o rebanho. Nós somos a videira em nome de Jesus. Beba do cálice e coma do pão com alguém próximo a você, em nome de Jesus. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Sou you.